a Deus. Irmãos, nós estávamos refletindo a respeito de Levítico capítulo 6 e a gente discorreu, antes de falarmos a respeito do ponto principal da devoção, da temática desse texto, nós passamos sobre a importância do altar do holocausto, por que existia aquele altar, o ponto onde o altar do holocausto estava era proposital, tinha-se entendimento, as leis que o Senhor havia constituído, as orientações que o Senhor havia falado com os sacerdotes, sumos sacerdotes, com o povo. Tão somente, irmãos, a gente observou que tudo que o Senhor colocou ali naquele tempo de Levítico capítulo 6, ou período levítico, aonde Deus deu ali a Moisés um amigo, um aliado, Arão, para estar dando suporte para ele, e a partir de Arão veio a linhagem sacerdotal, depois veio a ordenança, a tribo de Levi, enfim. Quando nós nos deparamos com aquilo dali e vamos para o Novo Testamento, nós tivemos o entendimento de que o Antigo Testamento era sombra da Nova Aliança. Coisas e práticas que se tinham ali no Antigo Testamento já não prestam para a Nova Aliança. Costumes, hábitos, festas de lua, decorações, datas comemorativas já não servem no que se diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus. Até hoje, muitos dos judeus continuam celebrando como o dia do perdão, o dia da Páscoa. Nós celebramos também, mas é a morte e ressurreição de Cristo. Mas para eles, a Páscoa ainda representa a saída do Egito rumo à terra de Canaã. Por isso que muitas coisas que eles faziam já não servem mais para nós. E ali diante do altar do holocausto a gente tirou algumas lições da importância, do porquê é importante a gente entender aquelas sombras e ler aquelas sombras. E a gente, quando vai para o Novo Testamento, a gente tem completa ciência do que Cristo passou para nós, do porquê Jesus veio em semelhança de um novilho. Por que tinha que ser a semelhança de um novilho sem mancha, sem mácula? Por que Cristo veio fazer expiação pelos nossos pecados? Quando nós olhamos para esse tempo de Levítico, nós vamos ver que nada mais, nada menos o tabernáculo está falando de Cristo de ponta a ponta. À medida que a gente reflete, a gente entende que Cristo estava sendo anunciado. Quem concorda comigo, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Então, quando a gente discorre a respeito disso, a gente entende o quanto é importante a figura de Cristo Jesus. E que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E quando a gente começou a refletir a respeito do tabernáculo, falamos do holocausto. E à medida em que a gente vai tentar entrar no lugar santo, pois havia uma separação, existia o tabernáculo, no centro ali do tabernáculo, o altar do holocausto. Logo depois do altar do holocausto, em rumo ao lugar santo e depois o lugar santíssimo, existia uma pia, chamada pia de bronze, onde nós refletimos e paramos nesse ponto. Essa pia de bronze ou pia de cobre, ela servia para que os sacerdotes ali limpassem as suas mãos e limpassem os seus pés. Esse era um ato de purificação, o que tornava os sacerdotes, sumos sacerdotes, liberados para o ofício, era passar pela pia de bronze. A ordenança de Deus é: todas as vezes que Arão e seus filhos forem se apresentar diante de mim para o ofício sacerdotal, deverão passar pela pia de bronze.
E a pia de bronze ela era feita como se fosse um material mesmo utilizado para os espelhos das mulheres daquela época. Eles refletiam muito. E quando você fosse lavar as suas mãos e os seus pés ali na pia de bronze, você conseguiria ver a sua fisionomia. E isso também traz um ensinamento para nós, que à medida em que nós nos aproximamos da água da pia de bronze, nós conseguimos identificar a nossa vida. Nós conseguimos enxergar coisas em nós que talvez com os nossos olhos carnais nós não conseguiríamos entender. Vale lembrar, irmãos, que a pia de bronze, ela nada mais, nada menos está refletindo em Cristo e na palavra que sai de Cristo. Nós vimos o texto de Efésios capítulo 5, aonde o próprio autor vai dizer que Cristo purificou e lavou a sua igreja pela lavagem da água, e essa água é a palavra. O próprio Jesus também disse isso para os seus discípulos, quando ele pegou uma bacia, colocou água, pegou sua túnica, lavou os pés, e um vai perguntar: para que fazer isso, Senhor? Se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Mas deixa eu falar algo para vocês: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, através dessa análise, nós refletimos que a pia mais é do que a sombra do efeito da palavra de Deus na vida de um cristão. Antes de nós acessarmos o lugar santíssimo em Deus, passarmos pelo lugar santo, nos identificarmos com os pães da preposição, olharmos para a menorá que iluminava a mesa, nos aproximarmos do altar de incenso e enfim entrar no lugar santíssimo, não se pode esquecer de lavar a nossa vida e purificar a nossa vida através da pia de bronze. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Então não há possibilidade de vivermos uma vida sacerdotal diante de Deus sem purificar a nossa vida. O que a pia de bronze também retrata? Separação. Esta lavagem ritual simbolizava a necessidade de pureza e santidade contínua ao se aproximar de Deus, porque eles não poderiam, Caio, se esquecer de se limpar. Eles não poderiam se esquecer de passar, era um critério de Deus. Assim também, olhando para nós, na nova aliança, não há possibilidade de sermos constantes na santidade, constantes na vida de devoção diante de Deus, se não olharmos para a pia de bronze, se não olharmos para os princípios das Escrituras, se não aprendermos como se portar diante de Deus. Não existe um outro padrão moral além das Escrituras. A pessoa, ela pode ser uma pessoa do bem, ela pode ser uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, mas se a vida dela não estiver condicionada aos propósitos de Deus segundo sua palavra, ela não alcança a aproximação de Deus, ela não alcança a salvação em si de Deus. Porque para ser salvo não basta ser uma pessoa boa em si, que presta caridade, é preciso olhar para a palavra de Deus e sofrer uma mudança na nossa realidade. Nossa, fulano é muito bom, mas se não se encontrar com Jesus, ele só vai ser uma pessoa boa que passou pelo mundo. Pratica caridade, não tem problema, é o dever de todo ser humano. Mas praticar caridade não é sinal de que a gente vai herdar alguma coisa. A gente precisa olhar para as Escrituras e ver qual é o posicionamento que Deus tem para nós, segundo a sua palavra. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então todo aquele que se desvia das Escrituras, que se desvia da pia de bronze, é indisciplinado, irmãos. Em alguns lugares, se você amostrar a pia de bronze, você é expulso. Se você colocar a pureza da pia de bronze, você é expulso, porque já se acostumaram a cultuar a Deus de forma irreverente.
Você olha para o sacerdócio e você vai ver os sacerdotes com as mãos sujas, os pés sujos, as vestes que eram para estar branquinhas de linho, toda manchada, porque para eles não importa mais. É como se a gente se lembrasse do último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento, chamado Malaquias. Ele vai escrever um livro, e o livro já inicia dizendo, o próprio Deus através dele: se eu sou pai, diaconisa Tatiane, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Porque os sacerdotes estavam cultuando de qualquer maneira, qualquer sacrifício Deus estava recebendo. É claro que não, mas eles já estavam acostumados a ignorar o sentido moral da vida sacerdotal diante de Deus. E quando nós ignoramos esses fatos, nós se tornamos ativistas. E quando o ativismo toma parte da nossa vida, nós ignoramos a pia de bronze, nós ignoramos a menorá. Sabe o que a menorá representava? Não só Cristo, mas o Espírito Santo de Deus. Porque a menorá, ela ficava de frente para a mesa dos pães da preposição. A menorá estava ali, próximo aos pães asmos aqui, sem fermento. E os pães iluminavam a mesa. A menorá estava ali dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo, melhor dizendo. Ela estava com um propósito, uma finalidade, presbítero Fábio: identificar o pão que estava sobre a mesa, iluminar o pão que estava sobre a mesa. O propósito da menorá era tão somente mostrar os pães sem fermento. E esse pão sem fermento reflete na vida de alguém que se tornou carne, habitou entre nós e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Então o Espírito Santo reflete em Cristo. Ele veio para dar testemunho de Jesus. Ele veio para esclarecer que o Evangelho é Jesus. Ele veio para esclarecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando nós esquecemos de que tem que passar pela pia antes de entrar no lugar santo, a gente se posiciona de qualquer forma diante de Deus. Fale com o seu irmão: a pia revela e reflete quem nós somos. A pia de bronze, ela nos constrange. Um outro ponto para a gente caminhar, que os sacerdotes precisavam fazer, além disso, já era no seu ofício. Deus instituiu uma lei, disse: o fogo vai arder continuamente sobre o altar, e ele não pode ser apagado. Mas os sacerdotes precisarão remover as cinzas. Repita comigo: os sacerdotes precisavam remover as cinzas. Quando a gente pensa sobre cinza, por mais leigo que a gente seja, a cinza já fala logo de coisas que se passaram, coisas que já aconteceram, coisas que já foram queimadas. Por que se tinha que tirar as cinzas? Porque a cinza representa que aquilo que já foi consumido não deve mais ser consumido, e precisa abrir espaço para algo novo entrar no lugar e continuar sendo consumido no altar. O altar não foi feito para ter cinzas. Embora o fogo queimando os novilhos e sobrasse as cinzas, o altar não poderia ter cinzas, porque olhar para as cinzas é lembrar daquilo que já foi queimado, é lembrar daquilo que já passou, é lembrar daquilo que não pode mais ser oferecido, não pode ser mais lançado. Amém, irmãos? Só que qual era o problema que estava acontecendo naquele tempo? Queimava-se o novilho, e você vai ver o porquê a necessidade de anunciar o Cordeiro de Deus. Queimava-se o novilho, e aquele novilho representava um pecado. Vamos supor que esse pecado seja um vício.
Aí o sacerdote ia lá, pegava o animal, o malfeitor colocava as mãos sobre o animal, degolava, aspergia, e ali ia queimar para fazer expiação dos pecados. Queimava-se, se apresentava a Deus, perdoava. Porém, queimou na segunda, quando foi na terça, era o mesmo animal para o mesmo pecado. Por que precisou a necessidade de um único cordeiro, de uma vez por toda, fizesse expiação pela humanidade inteira, até aqueles que não nasceram, o sangue de Cristo alcançou. Nós nem ainda éramos nascidos e o sangue do cordeiro alcançou a nossa vida. Mas qual era o problema? Porque precisou um novilho perfeito do céu descer no nosso meio. Porque jamais o sangue de bode, de novilho, conseguia fazer expiação por completo. Por isso Cristo veio de uma vez por todas, se entregou em nosso lugar, fez expiação pelos nossos pecados, e Deus atendeu o sacrifício, e já não há mais outro fundamento além do que já está posto, a saber, Cristo e nada mais. Aleluia! As cinzas sempre estão relacionadas a coisas do passado. Uma outra coisa interessante é que só dá para ser colocado lenha nova depois que nos livramos das cinzas. A ordem de Deus para os sacerdotes era: remova as cinzas, retira elas, troquem de roupa, levem para um lugar fora do arraial, num lugar limpo, representando que Deus quer reverência. Depois volta, troca de roupa de novo, bota as vestes de linho, pega a lenha e coloca no altar. Só se podia colocar lenha nova depois que as cinzas fossem removidas. Tente fazer um churrasco colocando lenha nova em cima de coisa que já foi queimada, e tenta fazer o teste para ver se o fogo não começa a se apagar. Não há possibilidade de exigir lenha nova de um sacerdócio que o altar está cheio de cinzas. Fala para o teu irmão: no altar existem critérios. Se a gente ignorar, nós não alcançaremos o coração do rei. Deus deu uma ordem: remova as cinzas e coloque lenha nova. Cinzas fala de excesso de coisas que já saíram, já foram queimadas, Deus já queimou, e agora tem que ter o trabalho de limpar o altar. Você lembra de Elias? Por que Elias já não pediu para Deus atender ele com fogo? Ele colocou o sacrifício em cima do altar, porque o altar precisava estar organizado. O altar precisava estar limpo e organizado. Excesso de cinza simboliza desordem. Quando estamos com excesso de coisas que já foram consumidas, excesso de coisas que precisariam já ser removidas na nossa vida, isso é um grande sinal de que há desordem na nossa vida. E não adianta fazermos reuniões de oração, reuniões disso, reuniões daquilo, se a gente precisa remover coisas da nossa vida, retirar coisas e excessos da nossa vida, cinzas de coisas que já foram queimadas diante do altar. As cinzas impedem o progresso do fogo. As cinzas impedem a chama se acender. As cinzas impedem algo novo de chegar. As cinzas impedem algo novo de ser desenvolvido.
envolvido na nossa vida. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Eu refletindo, escute isso: devemos parar de se lamentar por experiências de sacrifícios que já se queimaram no passado. Devemos parar de se lamentar por experiências de sacrifícios que já queimaram no passado. Por que, Miqueias? Isso tudo é cinza. Naquele tempo que eu fazia, hoje já é cinza. Serviu por um tempo, e agora? Você precisa ter o trabalho de tirar os excessos e colocar lenha nova. Sabe o que isso representa para nós, irmãos? Devoção. Devoção nada mais é do que a nossa espiritualidade. O nosso trabalho como sacerdotes de Deus e sacerdotisas é cuidar para que o altar de Deus esteja sempre vivo em nossa vida. E uma das funções para que esse altar estivesse sempre vivo, ou esteja sempre vivo, é nós assumirmos essa responsabilidade diante do Senhor. Por isso que precisamos remover as cinzas e começar a colocar lenha nova. A gente lê sobre John Wesley, a gente lê sobre Charles Finney, a gente lê sobre George Whitefield, a gente lê sobre o país de Gales, a gente lê sobre Rua Azusa. Irmãos, é impressionante ler sobre essas coisas. Mas tudo isso foram lenhas que se queimaram no passado. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Deus está esperando lenha nova. Mas a gente só vai conseguir colocar lenha nova, pastor Ivani, pastor Adriano, quando assumirmos as nossas responsabilidades de removermos os excessos de cinzas da nossa vida. Quando o sacerdote queimava um novilho, existe uma parte que era a gordura, porque também se queimava a gordura, mas a gordura era só do Senhor, nem o sacerdote poderia tocar. Quando a gente lê lá que os filhos de Eli, eles meteram a mão no garfo e pegaram da gordura, eles estavam pegando daquilo que cabia a Deus. Porque desde o primeiro homem, Abel, quando ele ofereceu as gorduras de primícia ao Senhor, aquilo dali Deus fez um estatuto perpétuo. A gordura é só minha. A gordura do animal era a parte mais deliciosa do animal. E Deus falou: a gordura é minha, a partir de um princípio que o próprio Abel fez e Deus estabeleceu. Quando os filhos de Eli meteram a mão no garfo e eles pegaram da parte que não cabia a eles. Deus os chama de filho do diabo, filho de Belial. É aquele que vive um sacerdócio de mentira, é aquele que se apropria de uma glória que não é sua, de uma honra que não é sua, e experimenta os privilégios da glória que é do Todo-Poderoso. Por isso foram constituídos como filhos do diabo. Você acha que não tem, irmãos, homens e mulheres que vivem um sacerdócio à semelhança dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que depois que perderam o temor, irmãos, pode ser que até a pia já estava sendo ignorada. Por quê, irmãos? Na porta do templo existia, quantos estão me ouvindo, diga amém. Na porta do templo existia uma pia. O que existia? Na entrada do lugar santíssimo, do lugar santo, existia uma pia. O que existia? Na pia era para se lavar. O que precisava ser feito? Se lavar na pia. Na porta do templo eles se prostituíam com mulheres que não eram deles. Quando foram levar a notícia até Eli, Eli caiu, quebrou o pescoço. Aquilo ali já era um sinal, porque o profeta já havia ido até a casa de Eli e falou assim: ó, eu vou riscar a tua linhagem e não vai sobrar ninguém para dar continuidade ao teu sacerdócio.
Deus foi lá, matou os filhos, permitiu que eles morressem no meio da guerra, porque na porta que era para se lavar, estava sendo profanado. Você percebe, irmãos, que quando a gente ignora a pia de bronze, a gente vai voltar aqui para o ponto das cinzas, mas quando o Espírito Santo lembra a gente algumas coisas, a gente precisa discorrer para não fugir. Mas você percebe que quando a pia de bronze é ignorada, abre-se o pretexto para o filho de Belial? Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Por que tem filho de Belial em cima do púlpito, abrindo as escrituras? Porque a pia de bronze está sendo ignorada. Não há ninguém com a capacidade de revelar a pia de bronze e fazer. Aí vão dizer: João Batista viveu pouco, se ficasse calado vivia mais. Não, meu amigo, você está equivocado. Estevão viveu pouco, João Batista viveu pouco, mas sabe o que fez ele morrer e já ir para a glória direto? A verdade. Quando ele olhou para o cara que estava com a esposa do irmão, ele falou assim: ó, larga a mulher do teu irmão, rapaz. João Batista sabia o que era a pia de bronze. Onde a pia de bronze não é evidenciada, abre espaço para os filhos de Belial. Aí você olha: nossa, que ministério lindo. Quando vai ver, uma zoadeira que só em cima do púlpito, um ficando com o outro, e sai com um, sai com o outro, e transa com um, transa com o outro, e fornicação para lá, adultério para cá, idolatria para lá, idolatria para cá. Ninguém pode se levantar para falar, porque o filho de Belial está no púlpito pregando. Amém, irmãos? Então, quando nós ignoramos esses princípios, nós sofremos da espiritualidade. Só que Deus irá nos levar para o lugar da onde a gente não deveria sair, e vai começar pelo altar de Deus. Por isso que o juízo primeiro vai começar pela casa, vai começar primeiro por nós. Você deseja o microfone para pregar, você deseja estar aqui para ensinar, o juízo vai começar primeiro sobre nós. Ele vai alinhar primeiro a sua casa. Não reclame de Sodoma e Gomorra, o juízo já veio sobre eles e está se cumprindo, mas Deus irá visitar primeiro sua casa. Aleluia. É como aquele louvor: porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais. É isso, irmão. Parar de falar do céu é ignorar a pia de bronze. Porque só aqui a gente lembra do reino, só aqui a gente lembra de salvação, só aqui a gente olha e fala assim: olha, o homem não é o centro, Jesus é o centro. Ah, o louvor, que coisa maravilhosa, mas se o louvor evidencia mais o cara que canta ou a mulher que canta, esse louvor não adora a Deus, adora o homem. E tem um monte de louvor aí que até ímpio se familiariza. Por quê, irmãos? É confortável demais. Só olha para mim, me dá, eu quero que é meu, e é tudo sabor de mel. Quem te viu passar na prova não te ajudou, vai te ver em cima de um púlpito de 80 centímetros e vai dizer: é Deus que fez na vida dele. Isso é conversa fiada, irmãos, porque Deus já saiu do centro. Quando Deus sai do centro, o homem é evidenciado. Quando a pia não reflete a nossa humanidade, que somos pecador, nós nos achamos o cristão da cocada preta. Mas quando nós nos humilhamos, é um sinal de que nós olhamos para a pia de bronze e nos arrependemos dos nossos pecados. Alguém: nossa, que unção linda, que dom lindo. Que nada, meu filho. Eu estava na esquina drogado, eu estava bebendo cachaça, mas Cristo me alcançou. E aleluia por causa disso. Porque uma vez que a gente abre espaço para essas coisas, você vai ver um pombo aqui estufado para a palavra, irmão. Essa semana eu estive lá em Goiânia
E na outra semana eu estive, irmão, eu quero saber que você esteve em Goiânia, você poderia estar na China. Eu quero ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Amém? É a palavra, irmãos. Fala para o teu irmão, é tempo de carregarmos lenha nova para o altar de Deus. Remover as cinzas também fala de pureza, pois para se oferecer a Deus sacrifícios e adoração, tinha que primeiro manter o ambiente limpo. Irmãos, Deus gosta de coisa limpa. Deus gosta de coisa organizada. Lembra da mulher que perdeu a dracma? Se ela não organiza a casa dela, ela não acha dracma nenhuma. Aquilo ali mostra que às vezes o cristão não consegue achar valor em sua vida, porque sua vida está toda desorganizada. Enquanto não organizar a vida, você não vai achar aquilo que é de valor, que foi dado do céu para a sua vida. Ah, meu filho, mas você é isso, mas eu não consigo me ver. Lógico que não vai ver, a vida está desorganizada. Começa a organizar a sua vida, começa a limpar o altar, começa a remover as cinzas, começa a colocar lenha nova, e você vai enxergar coisas que eram para estar na sua vida, mas foram enterradas, sabotadas. Aleluia. Deus gosta de ambiente limpo. Verso 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O primeiro ponto que eu quero traçar, que é a primeira lição, melhor dizendo, a primeira lição que esse texto está refletindo para a nossa vida, é devoção contínua. Era como se Deus olhasse para os sacerdotes e dissesse para ele: se acostume com um ambiente que tem um altar pegando fogo. Se acostume com um ambiente que tem um altar pegando fogo. A exigência de Deus é: nessa casa, o que não pode faltar é altar e fogo em cima dele. Deus queria que no seu templo dado a Moisés tivesse um altar e o fogo pegando o tempo inteiro. Fogo era indispensável. Sabe o que o fogo retrata? Também a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é compatível com um altar pegando fogo. E nós não podemos desejar viver uma vida menos do que isso. Ah, tá bom do jeito que eu tô. Eu chego, cultuo, depois vou para minha casa. Não, isso não é referência de quem quer ter uma vida incendiada. A referência de quem quer ter uma vida incendiada, irmão, está envolvido literalmente corpo, alma e espírito. Uma vez que Deus acendia, acabou-se. Não tinha como ficar estagnado. Estagnação não é sinal de espírito. Estagnação não é sinal de alegria no serviço diante de Deus. Mas existem algumas pessoas que estão felizes por não fazerem nada para Deus. E eu já ouvi isso antigamente, que bom que eu não ouço mais, mas eu ouvia: eu quero chegar no céu, nem que eu seja gari. E lugar de céu é lugar de lixo. Nem que eu chegue como um irmãozinho que fica lá na beirada. Não, meu amigo, quando você acende uma candeia, não pode colocar debaixo do alqueire. Uma vez que Deus evidencia você, uma vez que Deus revela a tua espiritualidade, Ele não quer que você fique parado. Fala para o teu irmão: dê continuidade. Porque um dia, aquele que te deu vai requerer de você. Ah, os talentos.
É interessante a reflexão, porque ele poderia refletir naquele que recebeu mais, mas ele reflete naquele que recebeu menos, para ninguém se achar inferior. O cara tinha um talento, e o único que teve, ele enterra. Aí o Senhor vem querer, Ana, requerer dele, ele olha, eu temi, porque eu sei onde o Senhor colhe, onde o Senhor não semeia. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: maldito, porque você sabe que eu colho onde eu não semeio, e enterrou servo mau e infiel, ficou fora da parte que lhe cabia. Por quê? Teve medo de desenvolver o talento que recebeu. Quando Deus dá algo para alguém, Ele quer que a pessoa desenvolva. Por isso que a vida sacerdotal, eles tinham que de tempo em tempo se deparar com aquilo, e tinha que ser constante, porque Deus não gosta de pessoas que são como água parada. Ele gosta do altar movimentado. Fogo no altar pegando é movimento no altar. A nossa vida tem que ser movimentada. É por isso que de vez em quando Deus bota um sofrimento, bota uma doença, fecha uma porta, entra o luto dentro da casa. É porque Ele está querendo trazer movimento para aquilo que a paralisou. É porque Ele está querendo chamar a atenção de alguém que se equivocou e parou. É porque Ele está chamando a gente para a responsabilidade de uma vida sacerdotal. E não só vivemos de lembranças. E alguns estufam o peito. Eu já vivi, está vivendo até agora? Eu já fiz, está fazendo até agora? Eu orava, está orando até agora? Eu jejuava, está jejuando até agora? Eu li a palavra, está lendo a palavra até agora? Eu subia monte, descia monte, está fazendo isso até agora? Eu ia em vigílias nas casas com os irmãos, está fazendo isso até agora? Se parou, o Espírito está te dando uma chacoalhada. Altar não foi feito para estar estagnado. Altar foi feito para estar em movimento. Fala para o teu irmão: reaja. Você é um sacerdote de Deus. Vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, morada do Altíssimo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Se acostume com o ambiente pegando fogo. O fogo é indispensável. Tem que ter pureza, tem que ter purificação. E o interessante da devoção contínua, que é a primeira lição, é que não existe devoção contínua onde não há prazer, irmãos. A gente beira o ativismo porque o ativismo não impede a gente de trabalhar. A gente sempre fala sobre ativismo aqui. Mas Deus repara quando na nossa devoção já não tem mais aquele amor intenso. Tanto é que uma das igrejas, sendo exortada em Apocalipse, para se arrepender, era a igreja de Éfeso. E Deus olhou e falou: nossa, vocês trabalham muito, vocês são gente boa demais. Trabalho árduo, labuta. Pensa numa igreja que trabalhava, era a igreja de Éfeso. Mas trabalhava e já não tinha mais devoção. Porque a devoção, ela requer de nós prazer naquilo que a gente faz. Aleluia. E quantos já não vivem o sacerdócio sem prazer nenhum? Estou fazendo porque eu tenho que cumprir minha escala, né? Não tem outro. Ativista. Não existe devoção contínua onde não há prazer. Aí por isso que às vezes as pessoas questionam: eu pequei. É claro que vai pecar. Eu errei. É claro que vai errar, irmãos. Quando você não encontra um prazer superior, isso abre pretexto para você desfrutar de outros prazeres. Aí eu ouvi uma frase de John Piper, um senhor que eu louvo a Deus, está terminando bem, graças a Deus, e que Deus conserve, um pastor americano. Olha só a fala dele: a única forma de combater o prazer do pecado é encontrando um prazer superior, pois ninguém pratica o pecado por ser ruim. As pessoas praticam o pecado por ser bom, e a única forma de praticarmos o pecado e continuarmos, Caio, é gostando dele. Sabe quando você para de gostar de pecar? Quando você encontra um prazer maior. Sabe como é que é? A carne é fraca. Nem o texto serve para isso, que o texto está falando de oração.
Mas já que você está utilizando esse texto, isso é um ponto para a gente acordar e tomar vergonha, irmãos. Usar isso como pretexto, se deliciando, se lambuzando do pecado e dando desculpa para Deus que a carne é fraca. Olha para Estevão, morreu apedrejado. Olha para João, foi decapitado. Tiago, decapitado. Olha para Pedro, de cabeça para baixo, crucificado. Olha para o profeta Isaías, cerrado ao meio. Não tem como olhar para o Evangelho, irmãos, e não se constranger. A única forma de sairmos da aparência do mal é encontrando um prazer maior em Deus. Eu encontrei teus altares, ó Deus meu. Onde não há altar, há infidelidade, irmãos. Quando alguém me quer, pecou, meu filho, aí qual a tua sensação? Cara, eu sou imundo, tu é imundo mesmo, miserável. Essa é a sensação de arrependimento. Se isso sair da tua vida, aí, meu irmão, piorou a situação. Porque quando o pecado não mexe com a nossa consciência, é porque nós já nos entrelaçamos com ele, nós somos um. E aí a gente peca por prazer. Fiz mesmo, tá gostoso, eu quero viver essa vida. Por isso a gente precisa provar de um. E a Bíblia nos aconselha, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como uma criança recém-nascida. Isso aqui lembra intensidade e constância. Não adianta a gente ter intensidade, é como um refrigerante. Está ali, a garrafa, pressionada pelo gás. Mas uma vez que você abre, vai-se embora o gás, o que acontece? Já não é mais constante. Só que esse estilo de vida, de devoção contínua, quer intensidade e constância. Nós precisamos ser constantes. Sede firmes, mas não só firmes. Firmes e sempre abundante. Sabendo que trabalhar para o Senhor não é vão. Então nós precisamos ser intensos e constantes diante da presença do eterno Deus. A pergunta que não quer calar, Miqueias, você falou do fogo, do altar do holocausto, da pia, sei lá, está no verso 12. A pergunta que não quer calar: quem acendeu o primeiro fogo nesse negócio? Quem foi que acendeu? Porque ele deu a instrução, falou como fazer. E agora, quem atrai o fogo? Não foi o sacerdote, não foi o sumo sacerdote. Deus quem acendeu o primeiro fogo dentro do tabernáculo. Essa resposta está em Levítico 9. Isto nos mostra também uma grande lição. Por mais que os sacrifícios fossem feitos pelos homens, no caso Arão e os sacerdotes, somente Deus poderia tornar os sacrifícios aceitáveis. Juntou todo mundo sacrificando. Como a gente? Vamos fazer uma oração, vamos embora. Todo mundo orando. Orando. Mas no final, cai o fogo, não é mérito nosso. Deus o tornou aceitável. Deus tornou os sacrifícios aceitáveis. Pergunta para o teu irmão: dá para se gloriar agora? Eu passei a madrugada toda. Deus tornou o teu sacrifício válido. Eu fiz isso, Deus tornou o teu sacrifício válido. O primeiro fogo foi Ele que acendeu. E depois, tua responsabilidade minha. De o quê? Manter constante aquilo que Deus acendeu e não paralisar.
continuar pregando se é pregar, continuar louvando se é louvar, continuar evangelizando se é evangelizar, continuar ganhando almas se é para ganhar, continuar insistente, porque a responsabilidade é nossa. Deus já acendeu e agora somos nós que nos responsabilizamos. A responsabilidade é nossa. Deus que acendeu o seu fogo. Aí teve um incidente, Levítico capítulo 10. O que aconteceu lá? Simples, Miquel. Nadab e Abiú meteram a mão no incensário. Deus tinha acabado de acender o primeiro fogo em Levítico capítulo 9. Aí no capítulo 10 vai lá Nadab e Abiú com o incensário. Aí o texto diz que uma chama flamejante saiu do altar e consumiu a vida de Nadab e Abiú. Aí Arão ficou sabendo: vou me lamentar, vou me cobrir de cinzas. Aí Deus: avisa Arão, Moisés. Para quê? Eu não quero luto. Continua seguindo o sacerdócio. Deus não deu nem a oportunidade do cara lamentar a morte do filho. Você acha que Deus é um Deus irresponsável, irmãos? Não. Segunda lição: comprometimento e disciplina. Só vive uma experiência de altar em chamas quem se compromete e é disciplinado. Comprometimento: o sacerdote que se encarregava de pela manhã pegar lenha, tem que se comprometer, meu irmão. A lenha é responsabilidade nossa. Oração é responsabilidade nossa. Ler a palavra é responsabilidade nossa. Jejuar é responsabilidade nossa. Comprometimento. E o outro, disciplina. Que horas que tem que buscar lenha? Pela manhã. Compromisso e disciplina. Não adianta se comprometer se você é um disciplinado. Faz a hora que quer. Do que adianta você receber? Vai pensar em Deus no último horário. Não, sacerdote é pela manhã, o primeiro horário do dia. Todas as manhãs eu quero lenha. Todas as manhãs eu quero lenha. E o que vem no conjunto? Limpa as cinzas, remova do altar. E depois, lenha de manhã. Lenha de manhã, cinza removida. Tinha que ter disciplina, tinha que ter horário. Eu quero que faça assim, nesse horário. É interessante porque Jesus orava de madrugada direto, irmãos. Jesus tinha o hábito de manhã acordar orando, jubilando. Aí nós queremos fogo, queremos glória. Achamos que cantando uma musiquinha vai atrair o Senhor. Deus não se atrai cantando musiquinha. Deus se atrai com responsabilidade. O que a gente cantou aqui hoje? Quero fogo. Lembrar de fogo é lembrar de responsabilidade e disciplina. Tem que ter horário para carregar lenha. Fala para o teu irmão: sem disciplina não dá. Você é até comprometido, mas não tem disciplina nenhuma. Não tem como não ter fogo em um altar que está em ordem. O Senhor falou isso no meu coração. Não tem como não ter fogo, tua espiritualidade não ser radiante, se você é uma pessoa que tem um altar em ordem. É preciso ter ordem numa vida de devoção. Irmãos, até as lenhas eram colocadas de forma organizada. Levítico capítulo 1, verso 7. Coloca aqui Levítico capítulo 1, verso 7. Para vocês lerem enquanto eu vou lecionando. Aqui, ó. Verso 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar. E porão em ordem lenha sobre o altar. Disciplina fala de ordem. Aí não adianta você acordar de manhã e fazer de forma empurrada. Deus sabe o que é devoção, irmãos.
Até a lenha no altar tinha que ser organizada. O que Deus estava querendo dos sacerdotes? Eu quero que vocês se comprometam de verdade. Eu quero que alguém coloque lenha com prazer. Eu quero devoção no altar. Não quero meros ativistas. Não quero arrancar aplausos das pessoas se o altar está em desordem, irmãos. Isso é um problema, pois nos tornamos reféns dos entretenimentos para sermos mais entusiasmados. Quando a gente é indisciplinado, tem que ter um eventozinho, porque senão ninguém se alegra. Tem que ter um cantorzinho famoso, tem que ter uma letrinha do auge, tem que ter alguém. Por quê, irmãos? O entretenimento nos ganha, porque a devoção não atrai, porque devoção requer compromisso e disciplina. Tem que ter horário, tem que limpar as cinzas, tem que limpar o altar, tem que remover aquilo que é impuro, tem que se responsabilizar. É mais fácil dar um pulinho, dar um gritinho com um famoso, com um ídolo em cima do altar, do que de manhã pegar lenha e tirar aquilo que é para ser tirado. Amém, irmãos? Como é que eu faço para atrair as pessoas? Simples. Bota um rapaz aí. Ô, pastor fulano, atrai um fulaninho para cá, porque tu vai ver que em 2 tempos vai inchar a igreja. Tá certo, vai inchar. Que culto não vai ter, nem devoção. Deus não se manifesta onde há desordem, irmãos. Outras responsabilidades. Período da manhã, Arão queimava incenso e organizava as lâmpadas. Período da tarde, Arão acendia as lâmpadas e queimava outra porção de incenso. Isso era um estatuto perpétuo. Onde há altar existe ordem. Onde há altar existe devoção. Deus vai querer um horário de você. Aí eu te pergunto, qual é o dia que você se volta para Deus? Devoção. Qual o dia que você separou para Deus? Devoção. Tem que ter um horário, tem que ter um dia e tem que saber o que vai fazer nesse horário. Isso é responsabilidade. Deus fala melhor a respeito disso, eu vou caminhar para encerrar. Deus fala melhor a respeito disso em Êxodo capítulo 30, verso 37. Existiam algumas substâncias que faziam o bom perfume para o momento da devoção dos sacerdotes no altar do incenso. Irmãos, eu fiquei doido com isso aqui. Olha só. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Tinha um incenso, pastor Ivani, que só poderia ser utilizado quando os sacerdotes fossem até Deus. Deus disse para os sacerdotes separarem aquele incenso para o momento que eles fossem adorar a Deus. No momento em que eles fossem adorar, Deus instituiu um limite, Deus instituiu um incenso. E olha só, os tipos de incenso a gente vai discorrer e eu vou encerrar nesse ponto. O primeiro, chamado de estoraque. O segundo, chamado de ônica ou onisha. O terceiro, gálbano. Eram 3 incensos que eram colocados no altar do incenso, que Deus disse, quando vocês vierem me adorar, eu quero esse tipo de cheiro. Eu quero esse tipo de aroma. Eu não quero sentir cheiro de outro incenso. Eu quero esses 3. Deus disse que queria um estilo de adoração que ele não iria requerer de outro tipo de coisa. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O estoraque era uma substância tirada da resina de uma árvore encontrada nos montes de Gileade. Qual era sua fragrância? Suas folhas gotejavam no chão, ao passo que subia um aroma. Ela ia criando-se o cheiro, era como se fosse um orvalho na pontinha dessa folha. Eles tiravam o incenso desta árvore.
existia um tipo de aroma que só aquela árvore dava. As gotinhas do seu serenim caíam, e à medida em que ia pingando no chão, ia subindo um cheiro suave. Isso representa para a gente espontaneidade. Isso representa para nós adoração espontânea. Quando nós olhamos para o altar do incenso, nós lembramos de adoração e devoção. E Deus deseja que a nossa vida tenha espontaneidade. Não podemos fazer tudo cronometrado. Vai ter coisa que vai sair do cronômetro. Por quê, irmãos? Porque Deus gosta de coisas espontâneas. Coisas que Ele não pediu para a gente fazer. Coisas que a gente faz na hora. No momento que deu na telha. Pulou, deu glória a Deus. Se ajoelhou, chorou. Deus nem pediu, nem se arrepiou. Mas foi espontâneo. Deus estava através desse incenso dizendo para os sacerdotes e dizendo para nós: eu quero espontaneidade na devoção. Segundo, que a ônica era um perfume extraído de um molusco marinho. Eles só conseguiam tirar desse molusco marinho. Mas sabe como eles sabiam um perfume que tinha nesse molusco marinho? Quando eles pegavam um tipo de maçarico e queimavam o molusco marinho. Quando ele era submetido ao calor, ele exalava o bom cheiro. Eu falei: irmão, isso aqui é forte demais. Porque ele só exala perfume no calor. Intensidade, sendo queimado, sendo tostado, sendo torrado, pressionado de todos os lados. E isso reflete para nós, irmãos, que existem adorações na nossa vida, que vai ser debaixo de muita luta. É aquela adoração que surge no momento do luto, pastor Ivani. É aquela adoração, Lani, que surge no momento de adversidade. Você olha para a despensa desfiando e Deus não disse nada, não anunciou que vai ter provisão, mas está lá o adorador de Deus, adorando. Ficou sabendo, vou me lamentar, vou me cobrir de cinzas. Aí Deus: avisarão, Moisés. Para quê? Eu não quero luto. Continua seguindo o sacerdócio. Deus não deu nem a oportunidade do cara lamentar a morte do filho. Você acha que Deus é um Deus irresponsável, irmãos? Não. Segunda lição: comprometimento e disciplina. Só vive uma experiência de altar em chamas quem se compromete e é disciplinado. Comprometimento: o sacerdote que se encarregava de pela manhã pegar lenha, tem que se comprometer, meu irmão. A lenha é responsabilidade nossa. Oração é responsabilidade nossa. Ler a palavra é responsabilidade nossa. Jejuar é responsabilidade nossa. Comprometimento. E o outro, disciplina. Que horas que tem que buscar lenha? Pela manhã. Compromisso e disciplina. Não adianta se comprometer se você é um disciplinado. Faz a hora que quer. Do que adianta você receber? Vai pensar em Deus no último horário. Não, sacerdote é pela manhã. O primeiro horário do dia. Todas as manhãs eu quero lenha. Todas as manhãs eu quero lenha. E o que vem no conjunto? Limpa as cinzas. Remova do altar. E depois, lenha de manhã. Lenha de manhã, cinza removida. Tinha que ter disciplina, tinha que ter horário. Eu quero que faça assim, nesse horário. É interessante porque Jesus orava de madrugada direto, irmãos. Jesus tinha o hábito de manhã acordar orando, jubilando. Aí nós queremos fogo, queremos glória. Achamos que cantando uma musiquinha vai atrair o Senhor. Deus não se atrai cantando musiquinha. Deus se atrai com responsabilidade.
responsabilidade. O que a gente cantou aqui hoje? Quero fogo. Lembrar de fogo é lembrar de responsabilidade e disciplina. Tem que ter horário para carregar lenha. Fala para o teu irmão, sem disciplina não dá. Você é até comprometido, mas não tem disciplina nenhuma. Não tem como não ter fogo em um altar que está em ordem. O Senhor falou isso no meu coração. Não tem como não ter fogo, tua espiritualidade não ser radiante, se você é uma pessoa que tem um altar em ordem. É preciso ter ordem numa vida de devoção. Irmãos, até as lenhas eram colocadas de forma organizada. Levítico capítulo 1, verso 7. Coloca aqui Levítico capítulo 1, verso 7. Para vocês lerem enquanto eu vou lecionando. Aqui, ó. Verso 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar. E porão em ordem lenha sobre o altar. Disciplina fala de ordem. Aí não adianta você acordar de manhã e fazer de forma empurrada. Deus sabe o que é devoção, irmãos. Até a lenha no altar tinha que ser organizada. O que Deus estava querendo dos sacerdotes? Eu quero que vocês se comprometam de verdade. Eu quero que alguém coloque lenha com prazer. Eu quero devoção no altar. Não quero meros ativistas. Não quero arrancar aplausos das pessoas se o altar está em desordem, irmãos. Isso é um problema, pois nos tornamos reféns dos entretenimentos para sermos mais entusiasmados. Quando a gente é indisciplinado, tem que ter um eventozinho, porque senão ninguém se alegra. Tem que ter um cantorzinho famoso, tem que ter uma letrinha do auge, tem que ter alguém. Por quê, irmãos? O entretenimento nos ganha, porque a devoção não atrai, porque devoção requer compromisso e disciplina. Tem que ter horário, tem que limpar as cinzas, tem que limpar o altar, tem que remover aquilo que é impuro, tem que se responsabilizar. É mais fácil dar um pulinho, dar um gritinho com um famoso, com um ídolo em cima do altar, do que de manhã pegar lenha e tirar aquilo que é para ser tirado. Amém, irmãos? Como é que eu faço para atrair as pessoas? Simples. Bota um rapaz aí. Ô, pastor fulano, atrai um fulaninho para cá, porque tu vai ver que em 2 tempos vai inchar a igreja. Tá certo, vai inchar. Que culto não vai ter, nem devoção. Deus não se manifesta onde há desordem, irmãos. Outras responsabilidades. Período da manhã, Arão queimava incenso e organizava as lâmpadas. Período da tarde, Arão acendia as lâmpadas e queimava outra porção de incenso. Isso era um estatuto perpétuo. Onde há altar, existe ordem. Onde há altar, existe devoção. Deus vai querer um horário de você. Aí eu te pergunto, qual é o dia que você se volta para Deus? Devoção. Qual o dia que você separou para Deus? Devoção. Tem que ter um horário, tem que ter um dia, e tem que saber o que vai fazer nesse horário. Isso é responsabilidade. Deus fala melhor a respeito disso, eu vou caminhar para encerrar. Deus fala melhor a respeito disso em Êxodo capítulo 30, verso 37. Existiam algumas substâncias que faziam o bom perfume para o momento da devoção dos sacerdotes no altar do incenso. Irmãos, eu fiquei doido com isso aqui. Olha só. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Tinha um incenso, pastor Ivani, que só poderia ser utilizado quando os sacerdotes fossem até Deus. Deus disse para os sacerdotes separarem aquele incenso para o momento que eles fossem adorar
a Deus. No momento em que eles fossem adorar, Deus instituiu um limite, Deus instituiu um incenso. E olha só, os tipos de incenso a gente vai discorrer, e eu vou encerrar nesse ponto. O primeiro, chamado de estoraque. O segundo, chamado de ônica ou onixa. O terceiro, gálbano. Eram 3 incensos que eram colocados no altar do incenso, que Deus disse: quando vocês vierem me adorar, eu quero esse tipo de cheiro. Eu quero esse tipo de aroma. Eu não quero sentir cheiro de outro incenso. Eu quero esses 3. Deus disse que queria um estilo de adoração que ele não iria requerer de outro tipo de coisa. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O estoraque era uma substância tirada da resina de uma árvore encontrada nos montes de Gileade. Qual era sua fragrância? Suas folhas gotejavam no chão, ao passo que subia um aroma. Ela ia criando-se o cheiro, era como se fosse um orvalho na pontinha dessa folha. Eles tiravam o incenso desta árvore. Existia um tipo de aroma que só aquela árvore dava. As gotinhas do seu serenim caíam, e à medida em que ia pingando no chão, ia subindo um cheiro suave. Isso representa para a gente espontaneidade. Isso representa para nós adoração espontânea. Quando nós olhamos para o altar do incenso, nós lembramos de adoração e devoção. E Deus deseja que a nossa vida tenha espontaneidade. Não podemos fazer tudo cronometrado. Vai ter coisa que vai sair do cronômetro. Por quê, irmãos? Porque Deus gosta de coisas espontâneas. Coisas que Ele não pediu para a gente fazer. Coisas que a gente faz na hora. No momento que deu na telha. Pulou, deu glória a Deus. Se ajoelhou, chorou. Deus nem pediu, nem se arrepiou. Mas foi espontâneo. Deus estava através desse incenso dizendo para os sacerdotes e dizendo para nós: eu quero espontaneidade na devoção. Segundo, que a ônica era um perfume extraído de um molusco marinho. Eles só conseguiam tirar desse molusco marinho. Mas sabe como eles sabiam um perfume que tinha nesse molusco marinho? Quando eles pegavam um tipo de maçarico e queimavam o molusco marinho. Quando ele era submetido ao calor, ele exalava o bom cheiro. Eu falei: irmão, isso aqui é forte demais. Porque ele só exala perfume no calor. Intensidade, sendo queimado, sendo tostado, sendo torrado, pressionado de todos os lados. E isso reflete para nós, irmãos, que existem adorações na nossa vida, que vai ser debaixo de muita luta. É aquela adoração que surge no momento do luto, pastor Ivani. É aquela adoração, Lani, que surge no momento de adversidade. Você olha para a despensa desfiando e Deus não disse nada, não anunciou que vai ter provisão, mas está lá o adorador de Deus, adorando. Porque existe esse perfil na nossa adoração, existe adoração.
que até hoje falam do Coliseu? Falam das coisas que existiam no Coliseu. Por que até hoje falam do que acontecia lá? Porque no momento do martírio do Coliseu, Deus estava recebendo adoração. No momento do martírio, Deus estava recebendo louvor e adoração. Existem níveis de adoração que vão requerer de nós sofrimento. Então se prepare. Se você quer adorar um pouco mais profundo, se você quer desenvolver um pouco mais da sua espiritualidade, Deus vai cobrar tudo de você. Se coloque de pé. Irmãos, essa mensagem está saltando no meu espírito já tem uns dias. E Deus começou a cobrar de mim um estilo de responsabilidade para esse tempo. Você precisa colocar lenha nova, Miqueias. Não se lamente por coisas que você já fez no passado. Se comprometa e arque com a responsabilidade. Eu só te peço uma coisa. O quê? Eu quero que o meu altar esteja em ordem e fumegando. Deus conta com cada um de nós. Fala para o teu irmão, você tem uma responsabilidade. O que é para você fazer, eu não vou fazer. O que é para eu fazer, você não vai fazer. Deus tem uma responsabilidade para cada um de nós. Tem adoração que só pertence ao Miqueias. Tem adoração que só pertence ao Dionei. Tem adoração que só pertence ao Xande. E cada um de nós vai viver um estilo de adoração. Porque cada um sofre uma intensidade distinta do outro. Às vezes o outro vai ser submetido a muito sofrimento, porque o estilo de adoração que Deus requer dele tem esse perfil de vida. Se você se enquadra dentro de um perfil de vida de alguém que sofre, de alguém que passa por coisas que até não fez, se considere privilegiado. Deus espera adoração intensa da sua vida. Nós não somos o babalu recheado de Deus. Deus não vai nos poupar do sofrimento. Deus não vai dizer pra a gente é só vitória. É só vitória, você não vai sofrer. Não, 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 não. Uma das formas de Deus atrair a adoração de Israel era cercando Israel por todos os lados. Ele disse quando levantou Nabucodonosor, ele disse através de Jeremias: eu vou enviar o meu soldado da banda do norte. Eu vou colocar vocês 70 anos na Babilônia. Aí Deus foi e deu uma visão para Jeremias. Jeremias teve a visão de 2 cestos. Cada cesto tinham figos distintos. Em um cesto, figos muito bons que poderiam ser ingeridos. E em outro cesto, figos ruins que não poderiam ser ingeridos, não poderiam ser comidos. Aí Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, os figos ruins são esses que quando o sofrimento chegar vão fugir para o Egito, porque no Egito está mais confortável. E aqueles do cesto bom eu entreguei na mão de Nabucodonosor. E lá dentro da Babilônia eu quero que vocês sejam fiéis. Então não espere, meu irmão, minha irmã,
talvez as coisas vão azedar para o Brasil, talvez as coisas do mundo vão entrar em colapso, mas nós estamos dentro do cesto de Deus, nós estamos na mão de Deus. Olha as catástrofes acontecendo, olha os cenários de luto, os cenários de perda, olha os cenários de desconforto, mas a igreja não está desalienada, a igreja não está perturbada, a igreja sabe que o Messias está voltando, a igreja está aguardando, e o Messias aguarda uma igreja incendiada, gritando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Meu amigo, o mundo vai ser mundo. Deus está tocando na natureza. Não tem esse papo furado de a mãe natureza. A natureza tem um pai, e Deus é o pai da natureza, e é Ele que está enviando os seus sinais. Os sinais seguirão aos que creem. Põe a casa em ordem, coloca a lenha no altar, tira as cinzas, porque o que há de purificar a igreja vai chegar, o que há de levantar a adoração perfeita vai chegar. Deus irá tirar, meu irmão, o caráter de Belial de cima dos nossos púlpitos. Deus vai limpar a sua igreja. E quando eu falo, eu sinto um tremor no meu espírito, e à medida em que eu falo, o Espírito grita dentro de mim, para nós se prepararmos. Não olhe para os falsos profetas, eles dizem, vai tudo ficar em paz. Aí Jeremias olha e diz, ai daqueles que dizem paz, quando não há paz. De repente Deus olha para o profeta Isaías e diz, esse é o primeiro ai, vai vir um segundo ai, vai vir um terceiro ai, vai vir um quarto ai, mas a igreja não está desamparada. Oh Jesus, disse Deus para um apóstolo há anos atrás, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias se levantariam homens amantes de si mesmo, presunçosos, inimigos do bem, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ei, meu irmão, falsos profetas, é a era dos últimos dias. Vamos buscar Jesus enquanto é tempo. Busque Jesus pela tua família. Homem de Deus, levanta esse altar que está cheio de cinza. Começa a colocar lenha nova, porque o noivo vem, o Redentor vive, Ele há de julgar, Ele há de julgar, Ele há de julgar. Ah, meu irmão, Asaf estava perdido, olhando para os ímpios e dizendo, os ímpios têm carrões, os ímpios ostentam coisas com sangue inocente, quase que os meus pés se desviaram, mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o fim dos ímpios. Aleluia. Os ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganado, mas os justos florescerão como a luz da aurora. Nós iremos florescer, Jesus irá nos buscar, nós iremos para a glória. Você vai para a glória, meu irmão, minha irmã. Nós iremos para a glória, habitar com o Senhor em glória. Aleluia. Existe alguém que deseja voltar para o caminho do Senhor? Eu convido você nessa hora. Existe alguém que deseja
voltar para o caminho do Senhor.